Estamos aqui hoje com o JP, que é o gestor de viagens da Alma Viva. Vou deixar o JP à vontade para falar um pouco mais sobre o trabalho dele. Olá, Simone, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje para falar um pouquinho da nossa experiência como cliente. Hoje sou diretor de projetos estratégicos da Alma Viva. Estou à frente dessa área há mais ou menos 8 meses. E dentro dos projetos estratégicos da companhia está voltada essa parte de uma melhor experiência para os nossos colaboradores voltada à viagem. Então, eu trabalhei muito pesado, a gente fez um processo de centralização, não existia uma governança dentro da companhia, cada usuário fazia suas solicitações, a gente tinha uma série de complicações, seja na parte de aerohospedagem, seja na parte também de mobilidade, e agora mais recentemente o trabalho que a gente está fazendo com vocês relacionado a meio de pagamento. Então hoje a gente tem um processo, a gente fez um trabalho muito forte com a Vol, mudando os processos, melhorando a experiência dos nossos usuários. Hoje a gente tem um processo centralizado dentro da companhia, então tem um consultor que gerencia toda a viagem da companhia. Então, hoje é uma empresa grande, uma empresa que está hoje em 7 estados no Brasil, tem mais 2, a gente atua na Colômbia, seja Medellín quanto Bogotá, então a ideia é até futuramente a gente está expandindo esse relacionamento, essa parte de viagens para fora e até com possibilidade, por exemplo, na Europa, onde são muito fortes, na Itália. A Alma Viva contempla quantos funcionários no Brasil? Hoje uma empresa que tem 35 mil funcionários no Brasil, a gente tem 7 estados, mas a gente tem hoje 11 unidades de negócio, o site. Quando a gente fala de usuários de viagem, que são mais os cargos executivos, hoje a gente está falando mais ou menos de 350 pessoas que utilizam a plataforma da Vol de forma frequente. JP, fala um pouco mais para a gente sobre o que a Alma Viva desenvolve, o que a Alma Viva faz? A Alma Viva é uma empresa de BPO, uma empresa que trabalha com Customer Experience. A gente trabalha hoje praticamente com todos os segmentos, segmento financeiro, multissetor, telecom. Então a gente faz toda a cadeia end-to-end do cliente, da parte de atendimento, seja atendimento físico, seja atendimento via call center, seja a parte de cobrança, seja a parte de televendas. Então toda a experiência do cliente, que não é o core da companhia, a gente trata isso aqui para eles voltado muito aqui para Customer Experience, uma melhor experiência aqui do cliente, no atendimento, gerando valor para os nossos clientes. Hoje a gente atende mais ou menos, tem 11 unidades, a gente atua hoje mais ou menos, a gente recebe em torno de 1.500.000 contatos por mês. Nossa. Mais ou menos 1.500.000 interações com todo o Brasil, tem também atendimento fora, tem atendimento bilíngue, tem atendimento trilíngue, tem atendimento via canal de voz, canal digital, então chat, back-office, toda a parte de experiência do cliente a gente trata e gerando valor agregado para os nossos clientes. Ouvindo você falar um pouco da Alma Viva, é interessante que isso remete justamente para muitos dos valores da Vol, esse olhar para o end-to-end, A gente, na verdade, sempre busca justamente fazer com que a experiência do usuário, ela aconteça não só de forma fluida, mas ela aconteça do início até o fim. E eu queria saber um pouco mais de vocês, de você, Alma Viva, você como gestor, como que está sendo essa experiência em relação à solução do VolPay? Nossa, assim, VolPay veio para mudar completamente a nossa forma de fazer gestão de pagamento. Era algo que a gente já buscava no mercado já há bastante tempo, sendo que a forma que os outros fornecedores trabalham é uma forma completamente diferente, uma forma que não elimina
né, o colaborador ter que arcar com a despesa, né? Geralmente o que o mercado oferece ali de forma muito tradicional é uma plataforma que ele facilite a prestação de conta. Então eu vou lá no estabelecimento, faço a refeição, anexo a nota fiscal nessa plataforma e depois eu só tenho controle. O gestor aprova, mas de qualquer jeito eu tenho que pagar do meu bolso e depois esperar o reembolso. Então, assim, o VolPay é algo completamente revolucionário, porque você não precisa mais ter que disponibilizar, né, dinheiro, né? Então você faz o meio de pagamento pela própria plataforma da Vol, que ali ele já consegue ter toda a experiência, desde a consulta de qual que é o voucher dele do aéreo, o voucher do hotel, na plataforma do Vol, já consegue utilizar a mobilidade e também realizar um meio de pagamento. Então isso facilita que numa única plataforma ele tem todos os meios, tem toda a cadeia dele de viagem está armazenada numa única plataforma. E hoje, né, a gente trabalha, né, como eu comentei, a gente está localizado hoje em 7 cidades. Para cada cidade, né, hoje a gente tem uma complexidade, né, foi um ponto que a gente trabalhou muito com vocês, pela complexidade, porque nós temos uma política, né, que é por cidade, então dependendo de cada cidade, a cota ela muda, o valor de disponibilidade de viagem para alimentação ela muda. De acordo com o nível hierárquico também, a gente também tem um escalonamento de valores. Então, a gente conseguiu, junto com a Vol, colocar todas essas particularidades, colocar toda essa política dentro da plataforma. E a experiência dos usuários hoje, assim, o feedback é só positivo. Cada pessoa que retorna de viagem, que eu encontro, fala, nossa, por que você não fizeram isso antes? Nossa, isso é fantástico, porque, né, a gente tinha 2 situações, né? Como é que funcionava um pouco do nosso processo? O colaborador viajava, então ele tinha, por exemplo, 10 dias de viagem, ele tinha uma cota de R$50, valor X. Então ele tinha R$500 para gastar. Ele tinha que pegar as notas fiscais, depois ele voltava, preenchia um formulário, digitalizava as notas fiscais, mandava, aí pedia para o gestor dele assinar, e aí você imagina, na pandemia, como é que você assina, porque você não tem mais a pessoa ali, né? A gente fez uma virada dos colaboradores, trabalhar em home office, aí tivemos que mudar uma política, fazer uma aprovação por e-mail, então ele tinha que digitalizar, e muitas vezes escanear pelo celular, mandava para o gestor dava o ok, para ele pegar essa aprovação, mandar um e-mail para a contabilidade, aí a contabilidade tinha um SLA de tratamento, e aí até ele tem um reembolso que poderia levar 15 dias ou 30 dias, dependendo da data de corte, né, das janelas de pagamento da empresa. Então, muitas vezes você, entre aspas, você gerava um desconforto, né, do colaborador, porque ele pagava, na maioria das vezes ele pagava no cartão de crédito dele, só que às vezes todo esse processo não era o suficiente para ele ter o reembolso antes do fechamento da fatura dele. E aí muitas coisas muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Tratar em exceção, para não prejudicar o colaborador, fazer uma antecipação de dinheiro, como a gente fala, tipo, uma antecipação em confiança, até ter toda a validação das notas. Então a gente tinha esse cenário 1. E o cenário 2, quando a gente tinha os cargos menores, analista, então os colaboradores não tinham condições, era um perfil que tinha uma remuneração menor, então não é que ele conseguia bancar R$500, R$1.000 durante uma viagem. O que a empresa fazia? Ela disponibilizava esse dinheiro antes da viagem. Só que quando ele voltava, ele tinha que seguir todo o processo. E muitas vezes ele perdia uma nota fiscal ou ele acabava usando o dinheiro para outra finalidade que não era viagem, sendo que na hora que fechava a prestação de conta, falava, olha, JP, você precisa aqui, ficou R$300 em aberto. E aí como é que você faz para ter? E aí ele tinha que ir num banco, depositar no nome da empresa aquele valor. Então, assim, era um processo, envolvia muitas áreas, tinha uma perda muito grande aqui e uma experiência muito ruim, né? Fora que você podia ter também, você ficava sujeito a ter um passivo trabalhista, você ter algum tipo de problema relacionado a essa questão de prestação de contas, porque a gente está viajando muito, a gente faz muita implantação, então a gente tem viagens longas, então a gente tem viagens de 20 dias, de 30, 40 dias. A gente recentemente está com pessoas viajando há 60 dias. Então você imagina essas pessoas 60 dias tendo que bancar do bolso. E a gente conseguiu perfeitamente, antes dessas implantações que a gente está fazendo, que são essas viagens longas, a gente conseguiu colocar o VolPay
e a experiência tem sido fantástica, o feedback é super positivo e você cria também uma disciplina e um controle, porque ele tem uma regra que ele tem, por exemplo, R$80 no dia e ele pode usar qualquer forma, né, desde que seja com alimentação, ele anexa a nota fiscal. Ele foi no primeiro estabelecimento almoçar, gastou 40. Em tese, ele tem R$40 de crédito para usar mais tarde. Só que se ele não anexa a nota fiscal, você não libera o dinheiro. Então, você deixa muito bem amarrado o processo. Então, um receio que a gente tinha muito, que era como é que a gente vai gerenciar isso? E o risco de fraude? E se ele anexa, porque o sistema ainda não consegue fazer uma validação, né, se aquela nota fiscal é válida. Então, se ele anexa uma nota fiscal, por exemplo, um recibo do estabelecimento, eu não consigo fazer o pagamento para ele. Ele vai usar o crédito, só que depois a gente consegue, pela política, descontar, né, do salário dele aquele valor que ele usou de forma indevida ou não fez a prestação de conta adequada. O importante também é que assim, você consegue tomar essas ações enquanto ainda está acontecendo o processo. Né? Porque como gestor você vai receber, né? Você tem como visualizar toda a documentação que está sendo postada, que está sendo colocada, além da experiência na ponta, né, do usuário de não ser descapitalizado, de precisar dispor do seu recurso, ou até mesmo todo o processo moroso de prestação dessa conta, né? Isso tudo ele não tem mais, né? Eu acho que assim, o que eu via que acontecia muito, como o cara tinha que botar o dinheiro do bolso, muitas vezes ele não gastava a cota, porque ele não tinha dinheiro para bancar. Então, por exemplo, outro desconforto. Que era um outro desconforto. Ele tinha R$80. Então, ele comia um negócio de R$15 no almoço e R$15 na janta, gastava só 30, quando ele poderia gastar 80, porque ele falava, eu não tenho a grana para bancar, mesmo que a empresa vai me reembolsar. E assim, que não é difícil. Até porque você pega, é uma realidade um pouco diferente. Quando você fala um cara que ganha um salário mínimo e meio, o cara não tem. Ou se ele tem um cartão de crédito, ele vai ter um cartão de crédito com limite de R$1.000, R$1.500. Que é a compra de mês dele, é o dia a dia dele. Então, como é que você fala pro cara, gasta R$500 no seu cartão de crédito que depois eu te banco? Entendeu? E isso eu vi na prática, assim, de funcionários assim, não, calma aí, cara, vai ligar para quando, cara, antecipa agora aqui, depois, aí, dava um jeito, antecipava na hora o dinheiro pro cara, porque o cara... E assim, viajar é legal até um certo ponto. Eu passei da fase de gostar de viajar. Eu passei da fase. Antigamente era farra, não sei o que. Hoje em dia, nossa, é um saco. Tipo, que a gente fala assim, eu viajo porque eu preciso viajar, faz parte do meu business. Faz parte do meu trabalho, business, né? exato. Por opção, não. Então, assim, e aí, às vezes, o cara fala assim, não tô afim de viajar, não tem saco para viajar. E aí, além disso, né, o cara às vezes tem filho, casado, não sei o que, larga a família para viajar. E ainda tem que fazer o tem que se restringir, vamos dizer assim, né? Se restringe na alimentação por não ter como bancar, entendeu? Então, acho que é isso. Eu acho que, na verdade, você tem aí uma situação na qual o Valpay também faz com que você tenha uma equalização em relação àquilo que a empresa realmente oferece, né? Então, aí você consegue, se você tem aí essa condição, ela existe para todo mundo, então todo mundo pode usar. Todo mundo então, pode usar. Quem usa errado vai ter que usar certo, e quem usava errado porque não podia vai conseguir se sentir melhor e também ter condição de utilizar dentro daquilo que é pré-estabelecido pela própria Almaviva, né? Isso, você dá mais conforto para as pessoas durante a viagem, né? E até se torna muito mais simples, né? Assim, o objetivo é você, né, para a questão de alimentação durante a viagem, mas até mesmo, por exemplo, numa emergência, você consegue fazer uma liberação extraordinária. O cara teve um problema de saúde, teve que arcar com alguma coisa, você consegue ver a plataforma, fazer uma liberação ali a zap, instantânea, vamos dizer assim. Diferente do processo tradicional, que ele deveria mandar um e-mail, deveria ter aprovação, deveria esperar ter a janela de pagamento para poder antecipar. Ou você tem que fazer na conta pessoal da pessoa. Ou você tem que fazer na conta pessoal da pessoa. Dependendo do valor, essa pessoa depois tem aí. Isso pode gerar algum tipo de vínculo. Então, enfim... com certeza a solução, na verdade, ela foi pensada em vários, né? Para realmente ter essa questão do final do usuário estar, né? Se sentindo e ter uma experiência realmente muito melhor, né?
E, querendo ou não, ele também se sente valorizado pela empresa, porque a empresa tá... não é que a empresa está dando um crédito para ele, mas ele sente que, assim, a empresa está dando... ele tem um vínculo de confiança com a empresa para poder utilizar aquele valor que está ali disponível para ele enquanto ele estiver em viagem. Exato, ele se sente mais confortável ali durante o processo, que ele fala assim, pô, eu posso sair para almoçar, jantar tranquilo, eu tenho uma cota, eu tenho dinheiro, então ele se sente mais seguro. O foco dele no trabalho. Ele não tem que estar se preocupando se eu vou viajar, eu vou ter o dinheiro para bancar, depois a empresa. E assim, foi um projeto muito parabenizado, né, por todos os níveis, seja diretor de RH, então acho que isso é importante compartilhar com você, assim, que é o Fernando Godoy. Ele achou fantástico, né, porque... primeiro pela experiência, então a gente está pensando muito, né? A gente fala muito de Customer Experience, que é como a gente trata melhor os nossos clientes. Só que muitas vezes a empresa esquece que nós temos nossos clientes dentro de casa, que são nossos colaboradores. Então, um dos pilares, né, da minha área é como eu melhoro a experiência dos nossos funcionários dentro da empresa. Então tem uma série de frentes de trabalho, como ele se acomoda melhor quando ele chega para trabalhar, como ele sabe qual que é a posição que está disponível para ele trabalhar, que tem um headset, que tem um computador e toda essa parte também de viagem. Então isso aqui foi fantástico. Do ponto de vista jurídico, nossa, isso aqui para mim é fantástico, porque apesar de não ser algo que aconteceu na empresa, mas a gente ficava passivo de uma ação trabalhista, porque a gente tem viagens muito recorrentes. Então, quando a pessoa tem uma viagem muito recorrente, então ela começava a acreditar na conta dela, todo mês R$1.000, R$1.500, todos os meses, e se em algum momento ela poderia falar assim, olha, eu recebi isso aqui, depois a empresa deixou de pagar e ela não atribuir que era relacionado a uma prestação de conta de viagem. A empresa ia entrar, a empresa ia se defender, ia mostrar todos os recibos, todos os formulários, Só que é um desgaste. Só que é um desgaste, exato. Não existe essa preocupação da falta de legalidade. Como é que eu trabalho de forma proativa para que não aconteça mais isso? E do ponto de vista também do CFO, né, do Carlo Ruggeri, que todo esse processo, né, que era dividido dentro da área dele, seja a contabilidade, então a contabilidade pegava, auditava as notas fiscais, verificava se eram notas fiscais válidas e depois ele ia para outra área dele, que é contas a pagar e contas a receber, que fazia efetivamente o pagamento na conta do usuário. Então você tinha aqui um processo que envolvia várias áreas. Você tinha contabilidade, você tinha ali o financeiro, que era o contas a pagar e receber, você tinha um controle por parte do RH, você tinha outras pessoas também fazendo gestão e hoje você tem um negócio completamente centralizado. Tem uma única pessoa, uma fatura, chegou, faça a prestação de conta, bate, não bate, não bate porque ele não anexou a nota fiscal devida, eu pago o valor, a maior, vamos dizer assim, aquela diferença eu desconto do funcionário porque ele usou de forma indevida, ele não seguiu a política. E o que é bem interessante, assim, hoje a gente ainda não teve nenhum caso desse de desconto, de processo, de uso indevido, porque o nosso processo está muito bem amarrado. Então, nós fizemos um trabalho junto com a área de comunicação, reforçamos muito o processo, e toda vez que o viajante ele vai se deslocar, ele vai ter a utilização, a gente tem um portal do colaborador onde ele dá um aceite eletrônico. A partir do momento que ele dá o aceite é que eu libero a verba dele. Então ele tem um termo dizendo todas as políticas, o que ele pode, o que ele não pode, num processo de instabilidade da ferramenta, qual que é o processo que ele tem que acionar a área, e aí ele dá o aceite. Então ele já viaja sabendo da regra. E a gente não fez isso apenas para a primeira viagem. Como é um processo muito novo, a gente está colocando isso pelo menos nesses 6 meses, até o final do ano, a gente vai fazer isso de forma constante. Então, se todo mês eu viajo, todo mês eu vou ter que ir para não ter nenhuma... evitar qualquer tipo de desvio, né? Porque assim, a gente também não quer, né, implantar uma ferramenta, fazer uma liberação de uma verba e depois ter que descontar. Então, nosso objetivo não é esse, é que ele use da forma devida, que ele seja muito claro da forma de utilização da plataforma e dos valores que estão disponíveis para ele. Eu acho que, assim, sem sombra de dúvida, a melhor solução hoje para pagamento
de despesas corporativas, né? Porque você tem todo o processo de gestão e você também tem lá na ponta o usuário que também não precisa ser descapitalizado, e a experiência dele realmente flui de uma forma muito melhor. Mas fala pra gente um pouquinho como é que funcionou, como é que tá hoje essa questão junto à Amavida. Claro. Sim, o VolPay, hoje dizer que a Vol é pioneira nessa forma, né, de meio de pagamento. Já há mais ou menos 2 anos o CFO vinha buscando uma forma, né, de seja melhorar o processo de prestação de conta, né, de não ter mais esse processo da utilização de recurso próprio, né, para as viagens, porque a gente tem um volume muito grande de pessoas, mais de 300 pessoas viajando por mês. Você imagina isso, hoje a gente gasta mais de R$100.000 só com alimentação. Então você imagina você descapitalizar, entre aspas, por funcionário em R$100.000, né, são várias pessoas, né, e a gente buscou várias empresas, né, avaliamos, chegamos a fazer teste de várias, só que nenhuma delas tem o pagamento. As empresas que existem hoje no mercado, te falo que assim, foram várias, inclusive a gente tentou buscar isso na Itália, para ver essa questão de meio de pagamento, tinha algo parecido lá, e também não tem. Então, assim, acho que é até algo fantástico para depois vocês expandirem o negócio, porque o que existe hoje no mercado, o que as empresas oferecem é um controle, né, uma melhora no processo de reembolso, que funciona da seguinte forma: o colaborador ele vai lá, faz a refeição, ele pega a nota fiscal, tira a foto e anexa na plataforma dessa empresa, lá no app. E ele vai anexando todas as notas fiscais. Quando termina a viagem, ele vai lá e fala, viagem encerrada. Então o que o sistema faz? Ele pega, né, soma todos aqueles valores, né, que ele digitou com as notas fiscais e fala, JP tem direito a R$500 de reembolso. Isso segue um processo de aprovação e depois a contabilidade valida as notas e o financeiro paga. Só que o principal, né, o ponto-chave, que é o colaborador não usar recurso próprio, isso continua existindo, ou seja, ele continua tendo que... Ele só melhora, ele facilita num processo que ele não precisa mais ficar guardando numa pastinha as notas fiscais, digitalizando para depois mandar. Mas ainda assim não é completo. Então a gente avaliou várias empresas, né? E ainda assim, o que é interessante também reforçar aqui as empresas que ofereciam isso eram empresas que trabalhavam somente com prestação de contas. Ou seja, mesmo que ela tivesse um processo de meio de pagamento, eu deveria ter, por exemplo, a Vol, com a parte de viagens, mobilidade, uma outra segunda empresa, né, para poder fazer o meio de pagamento. Porque hoje não existe... Essas empresas, nenhuma delas tratam a parte de viagem. E com a Vol não, né? Então, a gente mudou todo o processo ali de aéreo, de hospedagem, melhoramos muito o processo de mobilidade. E aí veio a novidade da Vol, que é o VolPay, né? Então, aqui foi uma experiência fantástica, é algo que de fato não existe no mercado. É uma inovação, é algo que você consegue fazer todo o processo end-to-end, né? Porque você vai desde a compra da passagem, desde a aprovação pela plataforma, desde de controle do voucher, desde a utilização do táxi e a parte de pagamento. E o que é melhor de tudo, você consegue ter o controle de cada passo desse. Então você consegue ver a hospedagem, você consegue ver o aéreo, você consegue ver o deslocamento. Então você consegue, inclusive, algo que é muito, muito interessante, ele utilizou mobilidade para um jantar, utilizou um Uber, um táxi para jantar. Só que depois você pode confrontar com o horário que ele fez ou seja, ele utilizou realmente para jantar, ou porque, como está tudo amarrado no sistema, então ele pegou um táxi 16 horas falando, 18 horas falando que é jantar. Só que depois a nota do restaurante, meia-noite. Ele fala assim, ele ficou até meia-noite no restaurante, ou ao contrário, ele já anexou a nota da janta 18 horas e depois ele pega um táxi 8 horas da noite falando que vai jantar. Mas como? Se ele já anexou a nota fiscal da janta antes do táxi. Então, assim, você começa a criar uma disciplina, né, e fazer com que as pessoas utilizem da forma correta. Então, a gente dá total autonomia para os nossos colaboradores, então ele tem livre a utilização do táxi, tem, né, de acordo com a cota dele, a total disponibilidade para utilizar o meio de pagamento, só que, claro, ele precisa estar adequado às políticas, às normas dentro da
da empresa. A vantagem é que você tem tudo isso em Power BI, o controle de todas as informações, e eu consigo olhar no dia da viagem, consigo olhar em D-1, então você consegue olhar todo o processo. Então, mais importante do que facilitar para o colaborador, a empresa teve o ganho na questão de gestão de informações, na gestão dos dados. Com certeza. E também com isso, você, se precisar tomar alguma ação, né, em relação a qualquer situação, ela acontece de forma mais rápida, né? Você consegue imediatamente entrar em contato com o colaborador ou pedir para que ele justifique algo para o gestor, enfim. Por quê? Porque você está tendo essas informações em tempo, né, praticamente que real, né, ao time. Diferente do que antes, que você precisava fazer todo o processo depois, né, no final, né? Sim. Então você conciliava todas as informações e só ia ter, na verdade, acesso a essas informações depois do processo que a viagem já se finalizou, depois de um tempo já, de acordo com a data ali de corte de recebimento em relação a essas informações. Até porque a prestação de conta, ele tinha até 2 meses para fazer a prestação de conta, então então ele tinha uma janela, ele tinha até 2 meses, claro que ele tentava fazer o mais rápido possível, porque ele utilizou recurso próprio, mas ele tinha até 2 meses. Então, dificilmente você conseguia pegar alguma coisa, entendeu? Então, essa questão de estar todo o processo amarrado, assim, é fantástico, é sensacional. Uma dúvida, você falou que ele tinha até 2 meses. E quando vocês antecipam? Ele também tem até 2 meses? Ele tem até 2 meses para fazer a prestação. Por isso que ele acaba, de repente, ele deixava para o último. Porque acaba utilizando todo o recurso, de repente, não só naquela viagem especificamente. E depois ele tem aí essa janela, né? Que é uma janela considerável de 2 meses para você prestar conta depois de voltar, né? Então, enfim, eu entendo que realmente essa solução para uma Viva, não só para uma Viva, mas para o mercado, ela o mercado é sensacional. Né? A gente já tinha um controle, né? Não é comum, mas acontece, né? Às vezes os colaboradores perderem o horário do voo, né? Perder o voo. Então, sendo como hoje ele tem que tá tudo na mesma plataforma, então eu consigo olhar, olha, você tinha um voo às 10 horas da manhã, mas o Uber você pegou, o táxi você pegou às 9, então nunca você chegaria no aeroporto para pegar o voo às 10, então você consegue criar, então você consegue dar o feedback e orientar ele e falar assim, cara, a gente te dá total disponibilidade, tem tudo para você utilizar, o táxi é livre, você tem o meio de pagamento, só que você tem que usar da forma correta. Então, assim, não adianta ele falar assim, eu perdi o voo porque peguei muito trânsito. Não, a gente consegue monitorar. Então, essa é a vantagem de ter tudo numa única plataforma. Facilita a gestão, facilita muito também para o financeiro, porque você imagina, eu dividi isso aqui em tese em 3 blocos, então deveria ter um fornecedor para aéreo e hospedagem, eu deveria ter um fornecedor para mobilidade e um para meio de pagamento. Então são 3 notas fiscais, 3 conciliações. Hoje é muito mais simples, você tem uma única nota fiscal separada por tipologia, né, por serviço, e você valida e é muito mais simples, né, para o financeiro, acho que facilita bastante, inclusive para o fornecedor esse processo. E se o usuário não precisa chegar a abrir o computador para fazer tudo isso em nenhum lugar, né? Nenhum lugar. Ele tá ali com o celular. Tudo na mão. Ele tá ali, faz todo o processo via o celular e tá tudo certo. E um ponto interessante, mano, assim, que lembrei agora, hoje apenas os cargos de coordenador para cima que tem telefone corporativo. Então, dentro da nossa política, o que a gente colocou? Eu não podia obrigar as pessoas, né, com nível abaixo de coordenação a utilizar o VoLPay. Porque é o telefone pessoal. Então, quando a gente fez o nosso processo de comunicação, a gente deixou livre, falando, olha, você tem a opção de utilizar o VoLPay, ou eu posso te antecipar o dinheiro para você viajar, ou você usa seu recurso próprio e depois faz o reembolso. A gente teve vários casos agora, acho que 50, 60 pessoas que não tinham telefone corporativo e foi 100% de adesão. Todas elas, sem exceção, instalaram o aplicativo e pediram para o Paulo, que é o nosso gestor de viagens, para ele poder liberar o crédito para meio de pagamento. Então, assim, a adesão foi muito... Então, eles sentiram que é muito importante para eles, né? E quebraram um pouco essa questão assim, é meu telefone pessoal, então eu não quero usar, a empresa que tem que me disponibilizar. Não, ele foi lá, utilizou, até porque ele sabia que... Benefício, né? É um benefício, porque eu poderia liberar, por exemplo, R$500 na plataforma ou poderia depositar R$500 na conta dele. Só que
ele teve a consciência que assim, não, aqui é muito mais prático, eu pego, já pago o dinheiro ali, já faço a prestação de conta, não usei, o dinheiro volta de crédito para a empresa, do que eu pegar R$ 500, depois eu não pego a nota fiscal, esqueço, perco, ou depois eu tenho que devolver dinheiro para a empresa, é toda uma logística. Então assim, foi 100% de adesão das pessoas que não tinham telefone corporativo instalaram. Bem importante, bem bacana mesmo. Exato, foi voluntário. Teve iniciativa deles, eu falei assim, a gente deixou livre, né, a utilização, porque foi um ponto do RH e do jurídico, falou assim, ó, quem não tem telefone corporativo a gente não pode obrigar. E assim, foi 100%. Eles perguntaram, não, pô, vou viajar, instrutor, supervisor, vou viajar, eu queria utilizar o Valpay. Claro, pode sim, você baixa o aplicativo, liberamos o acesso, acreditamos o valor para ele utilizou e sem nenhum problema. Depois dessa adesão voluntária, teve algum feedback? Super positiva deles, super. Sim, feedback sensacional, porque a maioria deles passava por esse processo, né, ele tinha uma antecipação de dinheiro, no final ele acaba não usando tudo, e às vezes sim, sobrava R$30, mas ele tinha que ir lá, depositar no nome da empresa, no CNPJ, os R$30 que fosse. Então ele tinha tinha um trabalho, entendeu? Então, e às vezes assim, o cara acabava usando aquele dinheiro como dele para outras finalidades, e ele era obrigado a devolver para a empresa, óbvio. Só que isso às vezes descontrolava ele financeiramente. E ali não, na ferramenta acabou. Ele faz tudo lá, não precisa mais utilizar recurso próprio. Existe algum projeto, né, dentro da Alma Viva ou algo futuro para que ele seja utilizado também como solução de pagamento para outras despesas? Sim, assim. Nós temos 3 frentes agora, né, que a gente precisa trabalhar agora para o terceiro ou quarto quarter. Primeiro delas é a gente tentar expandir para a Colômbia, né, e seria toda a cadeia, né, da Vol, desde hospedagem, aéreo, mobilidade e a parte da Valpay. Aqui dentro do Brasil, a gente expandir para todos os tipos de negócio, toda a parte. Hoje a gente tem, por exemplo, em cada site, o gestor de RH ele tem ele tem uma cota, vamos dizer assim, tem uma caixinha que ele pode utilizar. Então a ideia é que a gente migre toda essa parte, ou seja, a Valpay ela não seja apenas para o processo de viagens, mas como qualquer processo, qualquer meio de pagamento dentro da companhia. Então, faço um exemplo, vai ter um jantar corporativo, vai ter um evento corporativo que vai reservar um restaurante para 30, 40 pessoas. Então, a ideia seria que a gente utilizasse o Valpay, ou seja, toda a parte de controle ficasse armazenado numa única plataforma. A gente não tivesse dois controles. E um ponto que aí é um terceiro, que pegando o Valpay e a gente poderia trabalhar em conjunto para... Eu acho que seria um próximo estágio de vocês interessante, como eu consigo utilizar o Valpay dentro da nossa área de trade marketing, para utilização, por exemplo, de combustível. Então, a gente já avançou, tem um caminho muito bom aqui que já tem a forma de o meio de pagamento, vamos dizer assim. Só que como é que eu consigo fazer agora isso, né, para a área de trade marketing, para a utilização, por exemplo, porque a gente disponibiliza, né, o combustível, ele bota lá quilometragem, início, fim, então tem todo um controle de quilometragem, né, e é algo que é hoje pequeno quando eu falo em volume de pessoas, mas ele tem uma dimensão enorme porque a gente tem unidades em todos os estados do Brasil. Então a gente tem pontos, né, que é desde venda de maquininha de cartão de crédito, desde venda de chip, desde estabelecimentos dentro de shopping, dentro de mercado. Então assim, isso está em todo o Brasil, a gente presta serviço. Então a gente não tem unidade física lá, por exemplo, no Amazonas a gente não tem, em Manaus, no Maranhão a gente não tem unidade, mas a gente gerencia tudo daqui. Então como é que a gente consegue implantar esse controle, por exemplo, de mobilidade, né? Mobilidade no caso combustível, para os nossos colaboradores? A despesa da mobilidade. A despesa da mobilidade. A despesa da mobilidade. A despesa da mobilidade. Perfeito, perfeito. Bom, eu quero agradecer, né, antes de qualquer coisa. Foi muito boa essa conversa, né? De fato, como você disse, a experiência do usuário é extremamente importante, a gestão é super importante e essa é a inovação. Bom, sim, obrigado pelo convite, obrigado em nome aqui da Alma Viva. Acho que tem muita coisa a gente tem muita oportunidade, né? E
Eu acho que isso realmente é transformação digital, né? Porque se escuta muito no mercado, virou um negócio muito comum, né? É Customer Experience e transformação digital. Só que assim, o transformação digital não pode ser, eu uso o meu dinheiro, eu só anexo a nota fiscal. Não, a transformação digital é o todo. Como que você melhora a experiência? Como é que você facilita? Isso em tudo, desde uma fila de um supermercado, desde um shopping, tudo. Então, e acho que esse processo que a gente está fazendo dentro da Almaviva é bastante interessante, porque a gente está criando, vamos dizer, a transformação digital para dentro de casa, para os nossos colaboradores. Então, como que a gente melhora a experiência? Como que a gente fala de Customer Experience para dentro de casa? Então, a gente tem um caminho aqui com a Vol, acho que tem muita coisa ainda que a gente pode fazer de funcionalidades, cada vez está integrando todo, né? Então, como a gente falou, né? Hoje, eu sou transformação digital, eu não sou, porque eu sou transformação digital quando eu falo de viagem. Mas quando eu falo do cara que tem um jantar com cliente, ele paga ainda e pede o reembolso. Então, esse é um percurso que a gente tem de transformar toda essa cadeia, de fato, numa automação, ter uma tecnologia, né? E melhora, seja a experiência, melhora em termos de controle, acho que todo mundo ganha no final. Obrigado mais uma vez. Eu sou solução para você, viu? Tamo junto.